Olá, sou eu, Hélio Costa, da Risco Pro. Bem, hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante que se chama maturidade em gerenciamento de riscos. Bem, o que é maturidade em um processo? Existem vários tipos de processos a serem desenvolvidos por empresas. E quanto mais maduro você está nesse processo, mais adequado ele é ao seu processo gerencial. Mas o que vem ser esta maturidade? Quando você tem estabilidade no processo, regularidade no processo, previsibilidade no processo, esse processo está espalhado por toda a sua organização, ele já é um processo compreendido, definido e conhecido por todos, e em aplicação, isso significa que você está maduro, principalmente se essa aplicação do processo lhe traz algum benefício para o seu projeto, para a sua empresa. Isto é maturidade em um processo. E o que vem ser a maturidade em gerenciamento de riscos? É você ter processos de gerenciamento de riscos estabelecidos dessa forma, que são definidos, que são aplicados, onde você extrai informações importantes e isso lhe traz benefícios para a sua empresa ou para o seu projeto. Muito bem, como medir isso? Eu, observando que existiam já alguns modelos de maturidade de gerenciamento de riscos no mundo, dei uma olhada em vários deles, tirei o que era melhor de todos eles e criei um método próprio para identificar o nível de maturidade em gerenciamento de empresas que fazem projetos. Muito bem. Eu apliquei este meu método, esse meu questionário para avaliação de maturidade, hoje já tenho avaliado 108 empresas no Brasil. E o nível de maturidade não é muito bom. Mas deixa eu dizer o que significa cada um dos níveis de maturidade que foram definidos nesse método. Bem, o método é definido em 5 níveis, como a maioria dos processos de maturidade existentes no planeta. O primeiro nível, nível 1, significa não há nenhuma estabilidade no processo. O processo mal existe dentro das empresas. As empresas e as pessoas não reconhecem a importância desse processo. Isto é o nível 1. O nível 2, já existe um processo, as pessoas têm noção da importância deste processo dentro dos seus projetos, da sua empresa, mas não há um processo definido, estabelecido, regulamentado dentro da empresa. Algumas pessoas até fazem a realização dos processos, mas não é uma coisa institucionalizada. Em relação ao nível 3, de gerenciamento de riscos, o que seria essa maturidade? O nível 3 é quando os processos estão definidos, as pessoas estão institucionalizadas em relação a esse processo, já é uma rotina, parte do dia a dia das empresas, mas todo o processo ainda é feito de maneira qualitativa, ou seja, não há muitas métricas a serem buscadas ou seguidas, mas mesmo assim já é um grande salto, pois institucionalizou-se isso dentro da organização. Isso é o nível 3 e já é um grande salto para quem realiza esse tipo de processo. O nível 4 é um passo a mais, além do nível 3. Além de ter o processo definido, além de ter o processo institucionalizado, todas as pessoas estão utilizando os processos da mesma forma, mas as avaliações são feitas de maneira quantitativa. Já é histórico dos riscos ocorridos, já é histórico para quantificação, já é históricos e boas práticas para responder aos riscos, já há ferramentas, já há métodos e técnicas quantitativas aplicadas aos seus processos. Isso é o nível 4. E o nível 5 é um passinho a mais ainda, né? Porque além de tudo isso que foi feito anteriormente, você está em busca constante de melhoria dos processos. Você virou um benchmarking, você virou uma referência no assunto. Você tem condições de melhorar continuamente, tomar decisões embasadas em métodos estatísticos. Você tem condição de quantificar, você tem condição de ter previsibilidade, porque há dados suficientes para você realizar esse tipo de gestão. Isso é o nirvana, é maravilha, mas é muito difícil chegar a esse ponto. Mas é possível, não vamos desistir. Muito bem, eu apliquei essa ferramenta, esse método, a 108 empresas hoje. Não é uma amostra pequena, não é meu sonho ainda, mas um dia eu chego lá. Então eu fiz essa avaliação hoje em 108 empresas e eu fiquei um pouco chocado com os resultados. Por quê? Analisando os dados, eu observei que 91% das empresas que responderam o meu questionário estão entre o nível 1 e o nível 2. Ou seja, não tem nenhum processo instalado
ou quando tem, ele ainda é aquilo que se chama ad hoc, não há um processo institucionalizado, algumas pessoas usam, outras não, às vezes usam, mas não há um processo definido, um processo institucionalizado. Então, isso é uma coisa que me preocupa, pois as empresas estão longe ainda de terem pelo menos um nível 3, que é um nível onde o processo, mesmo que qualitativo, está definido e as pessoas estão utilizando em sua totalidade dentro das empresas. Bem, há muito que ser feito ainda em relação ao gerenciamento de riscos para se ganhar maturidade, mas é um passo e hoje nós temos a noção de como as empresas estão. O próximo passo agora é desenvolver esses processos e institucionalizá-los para que a gente possa ganhar maturidade em gerenciamento de riscos. Ok? Gostaram do vídeo? A gente se vê na próxima semana. Um abraço.